Muito bem, estamos então iniciando a 16ª aula deste curso sobre o Apocalipse de São João Apóstolo. Estamos estudando o ciclo das 7 figuras espirituais, segundo o nosso esquema do Apocalipse, o nosso roteiro de estudos. Estamos então no tópico 3.4.3 e na aula passada então estudávamos a figura espiritual do Cordeiro, que é Cristo, a figura espiritual da Grande Babilônia, que ruiu, caiu, e, por fim, começamos a estudar a última figura espiritual, a figura da ceifa, do ceifador e da colheita. Nós, portanto, estamos, segundo o nosso quadro azul das visões apocalípticas sobre a sexta idade da história, número 2, nós estamos no 13º passo. Na 13ª etapa, dentro de uma escala geral, se compararmos todos o ciclo de 7 eventos que estamos estudando e que já vimos até aqui, né? No quadro, então, número 2, estão dispostos os textos que explicam o significado das 7 figuras espirituais: a mulher, a igreja, Maria, o dragão, Satanás, a besta, poder político, o anticristo, a besta, poder religioso, o falso profeta, a figura do cordeiro de pé, Cristo ressuscitado, a figura da queda da Grande Babilônia e, por fim, na aula de hoje, terminaremos os estudos da 7ª figura espiritual, a ceifa, e passaremos adiante na sequência, né? Pois bem, o que significa então a 7ª figura espiritual, a figura da ceifa e do ceifador, né? Ora, indica a vinda do Senhor em glória para realizar o juízo final, ou o juízo universal, ou o juízo escatológico. Pois bem, a figura da ceifa evoca então plantio, né? Evoca então que os frutos estão maduros para serem colhidos. Indica o juízo final, quer nos sermões escatológicos de Nosso Senhor no Evangelho, quer aqui então no capítulo 14 do Apocalipse. No juízo final sabemos o que acontecerá. Cristo ceifará a seara da terra, ou seja, receberá os santos no reino dos céus, é o trigo recolhido no celeiro, mas também recolherá para condenar os réprobos ao inferno, e estes são o joio, ou a palha seca, que é recolhida para ser queimada. Nós então vamos retomar os estudos, partindo do versículo 14, do capítulo 14 do Apocalipse, porque é exatamente aqui, neste texto, que começa então o Apocalipse a tratar do significado e da descrição da 7ª figura espiritual. Então nos prendamos ao texto e, como temos feito já em aulas anteriores, vamos analisar o texto, indicando os pressupostos e as implicações aqui contidos, segundo o magistério da Igreja, né? Pois bem, diz o texto então: Vi mais, eis uma nuvem branca, e sentado nela, um como filho de homem, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice aguçada na mão. Então, São João Apóstolo continua descrevendo aquilo que ele percebeu na visão profética, dentro de um êxtase místico, dentro de um êxtase profético. Diz ele que viu uma nuvem branca e sentado nela um como filho do homem. Ora, essa imagem então da nuvem branca e sentado nela um como filho do homem evoca e significa a segunda vinda do Senhor, a sua vinda em glória, quando ele virá então para ressuscitar os mortos e realizar o juízo final. É a vinda do Senhor glorioso como juiz. Aqui a Bíblia de Navarra traduziu dizendo que o Filho do Homem estava sentado na nuvem. É exatamente o versículo 14, não é? Et vidi et ecce nubem candidam,
et supra nubem sedentem quasi filium hominis. Sedentem, sentado na nuvem. Porém, o texto em grego, a palavra que a Neo-Vulgata traduziu por sedentem, no grego é a palavra katemenon. Katemenon poderia ser traduzido também como colocado. E então alguns exegetas dizem que a melhor tradução, desde o texto grego, seria a seguinte: eis uma nuvem branca e no meio dela, colocado no meio das nuvens, um como filho do homem, vindo em glória, para então ressuscitar os mortos, realizar o juízo final, consumar a história e a obra da criação, fazer então novos céus e uma nova terra, receber os santos nesses novos céus e nessa nova terra, condenar os réprobos ao inferno e estabelecer o seu reino definitivamente. Essa imagem, como citamos na aula passada, evoca então o texto contido nos Atos dos Apóstolos. Se formos até os Atos dos Apóstolos, nós veremos exatamente isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 9 a 11, nós veremos esta promessa, esta profecia dos anjos diante da ascensão do Senhor. Diz o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9. Depois de dizer isso, Jesus foi elevado à vista deles e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. É a ascensão do Senhor, né? Continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apresentaram-se a eles, então, 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: estes são 2 anjos, que então dizem: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus, que do meio de vós foi elevado ao céu, virá assim, do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Virá em glória no último dia. Virá em glória para julgar os vivos e os mortos. E virá assim, do mesmo modo como viste subir para o céu. Como é que eles viram Jesus subir ao céu? Jesus foi elevado e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. O Apocalipse diz: eis uma nuvem branca e colocado no meio dela um como filho do homem, vindo em glória para realizar então o juízo final. Além deste texto de Atos dos Apóstolos, nós poderíamos citar também Apocalipse 1, versículo 7, que nos diz a mesma coisa, né? Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, e também aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Então, em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, também o texto sagrado nos diz que eis que ele vem com as nuvens. É um texto escatológico. É um texto que aponta e que significa a vinda do Senhor em glória, na sua parousia. É um texto que significa, então, a parousia. A 7ª figura espiritual, portanto, coincide com o 7º selo, coincide com a 7ª trombeta. São o mesmo evento histórico, são o mesmo evento escatológico, descrito de outras maneiras, e uma completando a outra. A 7ª figura espiritual completa a narração do que está na 7ª trombeta, que por sua vez completa a narração daquilo que está contido na abertura do 7º selo. É a parousia, a vinda do Senhor em glória, vivo, ressuscitado, para ressuscitar os mortos e realizar o juízo final. É isso que significa então esta expressão. Eis uma nuvem branca e sentado nela um como filho do homem. A expressão filho do homem vai aparecer no Antigo Testamento. No livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13. Em Daniel, capítulo 7, versículo 13, nós também temos a visão do profeta veterotestamentário, que diz o seguinte: eu olhava na visão noturna, com as nuvens do céu vinha alguém como um filho de homem, que chegou até perto do ancião de dias, sendo conduzido à sua presença.
Então também o profeta Daniel, no capítulo 7, versículo 13, nos narra da mesma maneira a parousia. Porque os profetas do Antigo Testamento profetizaram não somente acerca da primeira vinda do Messias, mas profetizaram também acerca da segunda vinda do Messias em glória, na sua parousia. Eu olhava na visão noturna, eis com as nuvens do céu vinha alguém, como filho de homem. Então também a imagem das nuvens está aqui no profeta Daniel. É uma visão escatológica sobre o final dos tempos, sobre a parousia. Filho do homem, então, é uma expressão usada pelo profeta Daniel e pelos profetas posteriores a ele para descreverem e significar o Messias, o Salvador. Não é? Então, no versículo 14 do capítulo 14 do Apocalipse, nós temos aqui o início da narração da sétima figura espiritual, a figura da ceifa. Nós temos aqui um texto que significa a vinda do Senhor em glória na parousia. Eis que o Senhor Jesus então vem com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice aguçada na mão. Ora, a coroa de ouro na cabeça significam os méritos de Cristo, pelos quais Ele nos redimiu, nos salvou. Mas também significa o poder régio de Cristo, o poder real, o poder régio de nosso Senhor, que vem para estabelecer definitivamente o seu reino, o reino de Deus, consumando então a história e a criação, realizando novos céus e uma nova terra. Ele usa a coroa de ouro, é Rei dos reis e Senhor dos senhores. O seu reino será estabelecido definitivamente. Mas Cristo tem ainda uma foice aguçada na mão. Ora, o que significa a foice? A foice será usada para fazer a ceifa, não é? Para colher o trigo, para colher o joio, para colher as uvas, para cortar e colher a seara da terra. A foice na mão indica, portanto, que Cristo realizará a ceifa, e esta sétima figura espiritual simboliza o que acontecerá no juízo final. Cristo é juiz, é Ele quem vai julgar, é Ele quem realizará o juízo final. Cristo é o executor da sentença divina. Ele, portanto, haverá de colher com a foice aguçada o trigo, e o trigo será recolhido no celeiro. O trigo significa os santos, os justos, que serão recolhidos no reino dos céus, na visão beatífica. Mas também os maus serão ceifados. E os maus, qual palha seca, qual joio no meio do trigo, uma vez recolhidos, serão queimados, e esta é uma imagem do inferno. É isso que acontecerá no juízo final. Deus então separará, Cristo então como juiz separará os santos dos réprobos, os justos dos maus, santos anjos e santos homens, maus anjos, demônios e maus homens. E enquanto uns entrarão no reino dos céus e na visão beatífica definitivamente, com corpo e alma gloriosos, no caso dos homens, outros serão precipitados no fogo do inferno definitivamente. E lá então haverá choro e ranger de dentes. Essa é a realidade na qual nós cremos. Esta é a descrição do que então acontecerá no juízo final. Segue o texto dizendo, versículo 15: A seguir saiu outro anjo do templo e gritou com voz forte àquele que estava sentado na nuvem. De novo, o verbo grego katemenon, colocado. Ora, saiu então outro anjo do templo e gritou com voz forte àquele que estava sentado na nuvem: lança a tua foice e ceifa, pois chegou a hora da ceifa, é que a seara da terra está madura. Pois bem, esse é então o versículo 15. Outro anjo, se nós contarmos estes anjos que aparecem aqui no capítulo 14, nós veremos que nós temos 6 anjos que aparecem ao longo do capítulo 14, mais Cristo, completando então 7 enviados de Deus
para o juízo final. E estes anjos aqui descritos estão a serviço de Cristo, a fim de auxiliá-lo no juízo final. Então, outro anjo, o quarto anjo que aparece no capítulo 14 do Apocalipse, saiu do templo de Deus nos céus, então significa que é um santo anjo. E ele gritou com voz forte ao Filho do Homem, Cristo ressuscitado, que vem no meio da nuvem: lança a tua foice e ceifa. Lançar a foice e ceifar significa realizar o juízo final, efetivamente. Pois chegou a hora da ceifa. A hora da ceifa é, pois, o final dos tempos. A hora da ceifa é quando Cristo virá em glória para realizar o juízo final. Eis que chegou a hora. É a sétima figura espiritual, é o soar da sétima trombeta, é a abertura do sétimo selo, é a consumação do tempo e da história. Eis que chegou a hora da ceifa, pois a seara da terra está madura. A seara da terra está madura, ou seja, os santos já se tornaram santos e chegaram ao máximo que poderiam chegar nas virtudes heróicas. Mas também a seara da terra está madura significa que os maus também perverteram-se a tal ponto que agora será necessária uma intervenção divina. Não somente os santos alcançaram o grau máximo da sua perfeição, da sua santidade, das virtudes heróicas, mas também os maus alcançaram o grau máximo da sua perversidade e obstinação no pecado, de tal forma que agora será necessária uma intervenção divina. Então o quarto anjo do capítulo 14 grita com voz forte a Nosso Senhor: lança a tua foice e ceifa, eis que chegou a hora. É um grito semelhante ao grito do apóstolo e ao grito que aparecerá no final do Apocalipse: Maranatá, vem Senhor Jesus. Versículo 16: então o que estava sentado sobre a nuvem lançou a foice à terra, e a terra foi ceifada. Então percebam o seguinte: no versículo 16, quem é que lança a foice e realiza a ceifa? O que estava sentado sobre a nuvem. Quem é este? O Filho do Homem, o Messias, Cristo glorioso. Mas na sequência, o versículo 17 e 18 vai nos narrar que acontecerá uma outra ceifada, que será realizada não por Cristo, mas por um anjo. A segunda ceifa é a ceifa da condenação ao inferno dos maus homens e anjos. Então percebam que a primeira ceifa é realizada por Cristo e a segunda ceifa é realizada por um anjo. A primeira ceifa é a ceifa dos santos, santos homens. A segunda ceifa é a ceifa dos maus homens, é a condenação. A primeira ceifa é a de salvação, é o juízo de salvação. A segunda ceifa é o juízo de condenação. Então diz o versículo 16: o que estava sentado sobre a nuvem, isto é, Cristo ressuscitado glorioso, lançou a foice à terra, ou seja, realizou o juízo, mas aqui o juízo é o juízo de salvação. A terra foi ceifada. Cristo ceifa os santos, ou seja, os recebe em seu reino. Recebe os santos homens, nos novos céus, na nova terra, em corpo e alma gloriosos, e eles então entram na visão beatífica, para pertencerem a Jerusalém do Alto, a cidade de Deus, pelos séculos dos séculos, para sempre. Este é, então, o julgamento, o juízo de salvação dos santos, dos justos, que é semelhante, então, a uma colheita. A foice e a ceifada recordam a colheita, como nas parábolas de Nosso Senhor no Evangelho: o trigo será recolhido no celeiro, a palha, o joio, será queimado. O trigo são santos anjos e santos homens, recolhidos ao celeiro, ou seja, ao reino dos céus, a Jerusalém do Alto, a cidade de Deus, a visão beatífica. O joio, a palha seca, são os maus anjos, os maus homens, que obstinados no seu pecado não se abrirão à graça e por isso serão condenados ao inferno, ou seja, o fogo. E sofrerão então as penas do inferno, as penas de dano e de castigo, as penas espirituais e corporais, materiais.
ali então haverá choro e ranger de dentes. Por isso que o versículo 17 continua afirmando: do templo do céu saiu outro anjo. É o quinto anjo que aparece no capítulo 14 do Apocalipse. Também ele com uma foice aguçada. Então a primeira ceifa é a dos santos. A primeira ceifa, que é a dos santos, é realizada por Cristo. A segunda ceifa, que é a dos maus, não é realizada por Cristo, mas por um outro anjo. O quinto anjo que aparece no capítulo 14 do Apocalipse. Ele saiu então do templo do céu. Isso significa que este outro anjo é um dos santos anjos. Também ele com uma foice aguçada. Depois do altar saiu outro anjo que tinha poder sobre o fogo e gritou com voz forte para o que tinha a foice aguçada, dizendo: lança a foice aguçada e vindima os cachos da vinha da terra. Então este anjo que haverá de ceifar os cachos da vinha da terra é um santo anjo que ceifará então os réprobos, os que serão lançados no fogo do inferno, os maus anjos, os demônios e os maus homens, obstinados em seu pecado, que não quiseram se arrepender e que fecharam o seu coração, a sua mente, a sua inteligência à graça. Qual é a ordem que este sexto anjo dá ao quinto anjo? O versículo 18 nos narra o sexto anjo do capítulo 14. Do altar saiu outro anjo que tinha poder sobre o fogo e gritou com voz forte para o quinto anjo, o do versículo 17. O anjo do versículo 17, então, ouve o grito do anjo do versículo 18. O sexto anjo diz ao quinto anjo, gritou com voz forte para o que tinha a foice aguçada, dizendo: lança a foice aguçada e vindima os cachos da vinha da terra, porque as uvas estão maduras. Os cachos da vinha da terra, as uvas maduras, significam aqui os maus, os que pertencem ao reino da besta, os que pertencem ao dragão, os que perseveraram no pecado mortal habitual até o fim, sem quererem se arrepender ou se abrirem à graça. São os réprobos que serão condenados ao inferno. Quem realiza a ceifa, ou seja, o juízo final destes, claro, é Cristo, mas Cristo por meio do anjo, e não diretamente. O que indica então que estes sofrerão o juízo de condenação. Versículo 19: meteu o anjo a foice e vindimou a vinha da terra, lançando as uvas no grande lagar da cólera de Deus. Então este anjo, com uma outra foice aguçada, afiada, vindimou os cachos de uva, as uvas que estavam maduras, que significam os maus homens, os maus anjos. O versículo 19 do capítulo 14 diz que este anjo com a foice aguçada vindimou a vinha da terra e lançou as uvas no grande lagar da cólera de Deus. O que é um lagar? Ora, o lagar é uma pedra usada para esmagar as uvas. Uma pedra usada para extrair o caldo das uvas, as espremendo, as fazendo morrer, as esmagando. Aqui a expressão usada é o lagar da cólera de Deus. A cólera de Deus, a ira de Deus, representa e significa o juízo de Deus. Porque o Senhor julgará com justiça e retribuirá aos maus segundo o seu pecado e a sua perversidade. O lagar da ira de Deus, o lagar da cólera de Deus, significa então o juízo de condenação e as penas do inferno impostas aos réprobos. Ora, essa imagem do lagar da ira de Deus vai aparecer, por exemplo, em duas passagens do Antigo Testamento. No livro do profeta Isaías, no capítulo 63, versículos de 5 a 6, o profeta diz o seguinte: olhei ao redor, não havia quem me ajudasse. Admirei-me
e não havia quem me apoiasse. Quem me valeu foi o meu braço, e a minha ira deu-me forças. Coloquei os povos no meu furor, calquei os povos no meu furor, esmaguei-os com a minha ira, e derramarei por terra o seu sangue. Por isso que o texto diz, no versículo 20, que o lagar foi pisado fora da cidade, e do lagar correu sangue, até chegar ao freio dos cavalos. Calquei os povos no meu furor, esmaguei-os com a minha ira, e derramei por terra o seu sangue. Diz Isaías 63, versículo 6. Ora, o lagar da ira de Deus é então o juízo de condenação. O juízo dos maus anjos, os demônios e dos maus homens, obstinados em seu pecado até o fim. Não é? O lagar da ira de Deus, o lagar da cólera de Deus, significa não só o juízo de condenação, mas também as penas do inferno, penas espirituais e corporais, que irão como que esmagar, triturar, irão como que matar sem fazer morrer os condenados ao inferno, que sofrerão sem jamais perderem a vida pelos séculos dos séculos. Por isso o versículo 20 diz que o lagar foi pisado e correu sangue. É o sofrimento do inferno que está aqui significado. Pelas uvas que foram esmagadas. O sofrimento da condenação ao inferno. Além desse texto, nós podemos recorrer também ao texto do profeta Joel. O profeta Joel, no capítulo 4, versículo 13 do seu texto, dirá o seguinte: lançai a foice, pois amadureceu a colheita. Vinde, pisai, pois encheu-se o lagar. Transbordaram as tinas, pois grande é a sua maldade. O profeta Joel, no capítulo 4, versículo 13, usa também a imagem da foice, a imagem da colheita e a imagem do lagar para designar as penas e os castigos que sofrerão os pecadores, que, não se arrependendo, não se convertendo e não se abrindo à graça e à misericórdia de Deus, obstinados, perseveraram no seu pecado até o fim. O profeta Joel diz: lançai a foice, pois amadureceu a colheita. Amadureceu a colheita na sua maldade. Então percebam que quando também o Apocalipse disse, ali no capítulo 14, versículo 15, que a seara da terra está madura, chegaram à maturidade os santos nas virtudes heróicas, e qual trigo serão colhidos por Cristo e entrarão no celeiro da vida eterna. Mas também alcançaram a maturidade da maldade os maus anjos e os maus homens. Não é? Alcançaram a maturidade, a seara da terra está madura. Alcançaram a maturidade os santos na sua virtude heróica, alcançaram a maturidade os maus na sua maior perversidade. Coisa que exige agora uma intervenção divina que virá com a parousia, com o juízo final. Lançai a foice, amadureceu a colheita, vinde, pisai, pois encheu-se o lagar, transbordam as tinas, pois grande é a sua maldade, diz o profeta Joel no capítulo 4, versículo 13, da sua profecia, do seu texto, evocada então aqui pelo apóstolo São João. Né? Pois bem, esse lagar então foi pisado, e foi pisado fora da cidade. O que significa o lagar pisado fora da cidade? Fora da cidade faz menção ao costume presente entre os judeus de não condenar um homem à morte dentro da cidade, mas fora dela. Vocês podem perceber que o versículo 20 diz: o lagar foi pisado fora da cidade, é a condenação dos maus homens. E do lagar correu sangue. Não é? Então a metáfora, a imagem do lagar no qual as uvas são pisadas e do qual corre o suco da uva esmagada, essa imagem é usada para significar o lagar da ira de Deus, ou seja, o juízo de condenação dos maus anjos e dos maus homens,
que acontecerá por ocasião da parousia. Então, no juízo final, este lagar da ira de Deus, nele serão postos os maus homens e os maus anjos, no juízo de condenação. Não é? E deste lagar de condenação correrá sangue, o sofrimento, as penas que sofrerão os condenados ao inferno. E diz o texto que esse lagar foi pisado fora da cidade. Então, como era costume dos judeus não condenar um homem à morte dentro da cidade, mas fora dela, assim os réprobos, quais uvas, serão pisados, ou seja, entrarão na segunda morte, a morte eterna, o inferno, fora da cidade, ou seja, estarão para sempre fora, excluídos da Nova Jerusalém, excluídos da visão beatífica. Por quê? Porque Deus é mau? Não, porque eles escolheram isso. Os maus escolheram, pelo livre-arbítrio da vontade, perseverarem até a morte no seu pecado, obstinados no seu pecado, sem quererem se arrepender, se converter, sem abrirem o seu coração à misericórdia divina e à graça. E o magistério da igreja nos ensina, com todas as letras, que quem morrer em estado de pecado mortal, sem se arrepender e sem querer se converter, sem se abrir à misericórdia divina, desce imediatamente depois de sua morte ao inferno. É isso que significa então o lagar da ira de Deus. E do lagar correu sangue. O sangue aqui significa a morte eterna daqueles que serão condenados ao inferno. É a segunda morte, a morte eterna, a condenação ao inferno. E o sangue correu até chegar ao freio dos cavalos. Essa é uma expressão que indica exagero, abundância. Ou seja, o sofrimento daqueles que irão para o inferno é exatamente o que merecem as suas culpas. É uma condenação justa. É um sofrimento pelos séculos dos séculos. Um sofrimento que, nesse sentido, abunda. Porque será para sempre. Né? Numa distância de 1.600 estádios. A distância de 1.600 estádios 1.600 estádios corresponde a 300 quilômetros. E essa é aproximadamente a distância que cobre toda a Palestina. É o símbolo, portanto, da totalidade do reino das trevas. Né? Quando o versículo 20 diz que o lagar foi pisado e que do lagar correu sangue até chegar ao freio dos cavalos, freio dos cavalos é então uma expressão usada para indicar exagero, abundância, abundam os sofrimentos daqueles que estão condenados ao inferno e recebem a justa paga das suas más obras, numa distância de 1.600 estádios. 1.600 estádios, então, corresponde a 300 quilômetros. É aproximadamente a distância inteira da Palestina, que indica o reino da Palestina inteiro. É como que se o autor sagrado estivesse querendo dizer que serão lançados ao inferno o reino de Satanás inteiro, sem que nenhum escape. O autor pretende dizer, então, com essa imagem, que todo o reino de Satanás será precipitado na condenação eterna, sem que escape nenhum. É um território limitado, como também é limitado o reino de Satanás. Porém, antes de encerrarmos o capítulo 14, convém-nos ainda apontar duas coisas aqui importantes. Toda essa imagem da colheita, toda essa imagem do ceifador e da ceifa, toda essa imagem da foice, que constitui então a sétima figura espiritual, já havia sido proclamada por Nosso Senhor no Evangelho. Então, por exemplo, quando nós lemos o texto do Evangelho de João, capítulo 4, versículos 35 a 38, o texto diz o seguinte: Não dizeis vós, ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos, como estão brancos, prontos para a colheita. Aquele que colhe já recebe o salário e ajunta o fruto para a vida eterna. Então a colheita da qual Cristo está falando aqui no Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 35 e os seguintes, é a colheita dos santos,
dos santos homens e, por que não, dos santos anjos. É a colheita, portanto, do trigo no seu celeiro. É a colheita para a vida eterna, aquela que o Apocalipse 14 nos relata no versículo 16. Então, o que estava sentado sobre a nuvem lançou a foice à terra e a terra foi ceifada. Sentado sobre a nuvem está Cristo. É Cristo quem ceifa, ou seja, recolhe os santos para o reino dos céus, como trigo no celeiro. É o juízo de salvação dos santos homens, dos santos anjos. Então diz o Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 36, aquele que colhe já recebe o salário e ajunta o fruto para a vida eterna. Assim o que semeia alegra-se junto com o que colhe. Quem semeia? A igreja. Quem é que colhe? O Apocalipse capítulo 14, versículo 16 diz que quem colhe é Cristo, o que está sentado na nuvem. Assim o que semeia a igreja alegra-se junto com o que colhe, Cristo. Porque a igreja, qual corpo místico, está unida à sua cabeça, que é Cristo. João 4,37, nisso está certo o provérbio. Um é o que semeia, outro o que colhe. Quem semeia é a igreja ao longo dos séculos, quem colhe é Cristo no juízo final. Os santos, qual trigo no celeiro. Cristo recolhe os santos, qual trigo no seu celeiro, ou seja, os santos homens, os santos anjos, na visão beatífica do reino dos céus. Eu vos enviei a colher o que não é fruto da vossa fadiga. Outros se afadigaram, e vós entrastes no fruto da sua fadiga. Né? Então, essa imagem do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35 a 38, é uma imagem da colheita, da ceifa dos santos anjos e dos santos homens na visão beatífica no reino dos céus. Porém, nós temos ainda uma outra imagem que está contida em Mateus. Mateus capítulo 3, versículo 12, que diz o seguinte: ele está com a pá em sua mão e vai limpar a eira. O trigo ele guardará no celeiro, mas a palha ele a queimará num fogo que não se apaga. É o sermão de São João Batista, no início do Evangelho de São Mateus. Ele quem? Deus está com a pá na mão e vai limpar a sua sujeira. Não é? O trigo ele o colherá no celeiro. O trigo é o juízo de salvação dos santos. Juízo esse que será realizado por aquele que está sentado na nuvem, ora, pelo Cordeiro ressuscitado, Cristo. Então o trigo ele guardará no celeiro, mas a palha, o joio, ele a queimará num fogo que não se apaga. E essa é a imagem da segunda ceifada, a imagem do juízo de condenação, dos réprobos, dos maus anjos, demônios, e dos maus homens, que serão então condenados ao inferno, onde o fogo não se apaga, onde o sofrimento não se esgota. Serão pisados no lagar da ira de Deus, o seu sangue escorrerá até o freio dos cavalos, numa distância de 1.600 estádios. O reino de Satanás inteiro, maus anjos e maus homens, serão lançados no inferno por ocasião do juízo final, definitivamente. E por fim, uma última citação que podemos fazer quanto a isso está também no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo 36 a 43, que diz o seguinte: então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. É a explicação da parábola do joio e do trigo. Ele respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são do maligno. Então a boa semente são os filhos de Deus, que pertencem ao reino de Deus. O joio são aqueles que pertencem ao maligno, pertencem ao reino de Satanás. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos e os ceifadores são os anjos. Então Cristo deixa muito claro no Evangelho de São Mateus, capítulo
13, versículo 39, que a colheita é o fim dos tempos. A colheita é justamente a imagem da sétima figura espiritual, que corresponde à sétima trombeta, que corresponde à abertura do sétimo selo. É o que estamos descrevendo no final do capítulo 14 do Apocalipse. É a ceifa da seara da terra. Não é? É a colheita, então, dos santos e a colheita dos réprobos, a colheita dos santos, um juízo de salvação, a colheita dos réprobos, um juízo de condenação. A colheita é o fim dos tempos, a parousia. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é retirado e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino todo escândalo e os que praticam a iniquidade. É o que vemos aqui em Apocalipse 14, versículo 17 e 18. Quem é que realiza a ceifa dos réprobos? Os anjos. Como o joio é retirado e queimado do fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos. Aqui no capítulo 14 temos pelo menos 6 anjos responsáveis por auxiliar a Cristo no juízo final. E o Evangelho diz que os anjos retirarão do seu reino todo escândalo e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha de fogo, no lagar da ira de Deus. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. É o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 36 a 43. Textos estes, portanto, que completam e arrematam a compreensão e a interpretação deste final do capítulo 14 do Apocalipse, que completam e arrematam a compreensão, a hermenêutica, a interpretação da sétima figura espiritual, a colheita, a ceifa, não é? O ceifeiro, a foice, no final dos tempos, não é? A parousia. Muito bem. Uma segunda coisa ainda a dizer, antes de encerrarmos esse capítulo 14, está aqui no versículo 18. No versículo 18 aparece o sexto anjo do capítulo 14, que vai gritar ao quinto anjo, que apareceu no versículo 17. O versículo 18 diz: depois do altar saiu outro anjo, que tinha poder sobre o fogo. Do altar, ou seja, de onde os santos mártires oram a Cristo, como está no capítulo 8, versículos 3, 4 e 5. Então, se voltarmos ao capítulo 8, veremos no versículo 3: veio outro anjo com um turíbulo de ouro, colocar-se junto do altar. Apocalipse 14, versículo 18. Depois do altar saiu outro anjo, que tinha poder sobre o fogo. Esse anjo que tem poder sobre o fogo é o anjo que cuida do turíbulo de Deus, o turíbulo presente no altar dos incensos. Ele tem poder sobre o fogo da liturgia celestial. Tudo indica que é o mesmo anjo que já apareceu em Apocalipse 8, versículo 3. Veio outro anjo com um turíbulo de ouro, colocar-se junto do altar. Deram-lhe muitos perfumes, as orações de todos os santos, para os oferecer sobre o altar de ouro que está diante do trono. É o capítulo 8, versículo 3. E das mãos do anjo, versículo 4, subiu diante de Deus o perfume dos aromas, as orações dos santos. Em seguida, o anjo tomou o turíbulo e encheu de fogo do altar. Apocalipse 14, versículos 17 e 18. Depois do altar saiu outro anjo que tinha poder sobre o fogo. Apocalipse 8, versículo 5. Em seguida, o anjo tomou o turíbulo e encheu de fogo do altar que lançou na terra, do que surgiram trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então, este anjo que aparece em Apocalipse 14, versículo 18, provavelmente é o mesmo anjo que aparece no capítulo 8, versículos 3, 4 e 5. É o anjo que vem do altar, é o anjo que tem poder sobre o fogo, porque é o anjo que cuida do turíbulo, do fogo usado na liturgia celestial.
E este anjo ouve então a voz dos mártires, clamando por justiça. E é este anjo que vai gritar ao outro que apareceu no versículo 17, para que lance a sua foice aguçada e vindime os cachos da vinha da terra, ou seja, realize o juízo de condenação dos maus, porque a oração dos mártires foi ouvida. Né? Então é provável que seja o mesmo anjo, e esse é um detalhe muito interessante e muito importante do texto. Muito bem. Posto isto, nós então aqui terminamos o capítulo 14, analisamos, discorremos e descrevemos os tópicos principais de interpretação deste texto, do capítulo 14. Aqui também termina o tópico 3.4 do nosso esquema ou roteiro de estudos do Apocalipse, e termina também o terceiro ciclo de 7 etapas dentro da sexta idade da história. Nós já estudamos então o ciclo dos selos, da abertura dos selos do livro, já estudamos o ciclo das 7 trombetas e acabamos de estudar agora o terceiro ciclo das 7 figuras espirituais. Posto isto, nós agora haveremos de adentrar na leitura e análise do texto contido nos capítulos 15 e 16. O capítulo 15 é muito curto, é um capítulo composto apenas por 8 versículos. O capítulo 16 já é mais longo, composto então por 21 versículos. Ora, nós vamos agora começar a estudar o quarto ciclo de 7 etapas que dizem respeito à sexta idade da história, ou sexta idade do mundo. Começaremos a estudar agora o ciclo das 7 taças do furor de Deus. Então, quem está com o nosso roteiro de estudos, o esquema do Apocalipse, que foi enviado a vocês pelo WhatsApp, que está também na nossa apostila no Drive, nós agora começaremos a estudar o conteúdo do tópico 3.5, as 7 taças do furor de Deus, tópico este que diz respeito aos textos do capítulo 15 e 16. Podemos então subdividir o tópico 3.5 em 2 etapas, em 2 fragmentos. No tópico 3.5.1, nós temos o capítulo 15, uma introdução às últimas punições para a conversão. E o tópico 3.5.2 cobre o capítulo 16 do Apocalipse, são as punições, a descrição do que significam as 7 taças do furor de Deus. Muito bem, é aqui que estamos então. Vamos proceder como temos procedido. Vamos então ler e analisar agora o texto contido no capítulo 15 do Apocalipse. Vamos acompanhar a leitura tal como ele está na tradução da Bíblia de Navarra. E o texto então diz o seguinte: Vi no céu outro sinal grandioso e admirável, 7 anjos com 7 flagelos, os últimos, porque com eles se deve consumar a cólera de Deus. Pois bem, é preciso dizer que os capítulos 15 e 16 são textos muito difíceis do Apocalipse, mas iremos nos aventurar numa hermenêutica que seja fiel ao magistério da Igreja e fiel ao comentário dos santos doutores ao longo da história da Igreja. Então, a partir daqui, a partir do capítulo 15, nós estamos então no quarto ciclo de 7 etapas. Começa aqui a narração então do ciclo das 7 taças do furor de Deus. Então, o apóstolo São João descreve no versículo 1 do capítulo 15: Vi no céu outro sinal grandioso. Então São João tem uma visão profética
que acontece no céu. É um outro sinal visto no céu, diferente dos outros já vistos anteriormente, mas que vai completar a doutrina exposta e revelada por meio daqueles anteriores. Que sinal é este grandioso e admirável visto no céu? 7 anjos com 7 flagelos, os últimos, né? 7 anjos com 7 flagelos. Ora, estes 7 anjos são vistos no céu, portanto, são santos anjos. São santos anjos. Eles trazem os flagelos, 7 flagelos, né? Septem habentes plagas, septem novíssimas, né? Então quero dizer, 7 pragas, 7 flagelos, 7 punições. Estas punições, elas são punições exortativas, na opinião dos exegetas e dos teólogos. São punições, são flagelos, são pragas exortativas, porque Deus quer que o seu povo se arrependa e se converta. Não é? Então São João vê um outro sinal grandioso no céu, em êxtase místico e profético. Qual sinal é este? 7 anjos. Se os anjos vêm do céu, se os anjos são vistos no céu, significa que são santos anjos. Estes 7 anjos trazem 7 flagelos, 7 pragas, 7 punições. São punições exortativas para a conversão. Deus tem o intuito, o objetivo de Deus, ao punir o seu povo, é que ele se arrependa e se converta. 7. O número 7 indica que nós temos aqui a totalidade, a plenitude, a totalidade das punições que Deus enviará como exortação para o seu povo. E isso significa que, o número 7, a plenitude, significa que Deus dará todas as chances, Deus enviará todas as exortações possíveis, necessárias para que o seu povo se converta. E somente depois é que Deus então haverá de consumar a sua cólera. Ora, consumar a sua cólera significa vir em glória na parousia e realizar o juízo final. Porém, antes disso, Deus dará todas as chances para que o seu povo se arrependa dos pecados, se converta. Deus enviará punições, flagelos para atingir o seu povo, para que o seu povo se arrependa. Estes flagelos são interpretados por muitos exegetas como sendo o sofrimento provocado pela consequência do pecado. Então, o intuito de Deus, ao permitir e ao enviar sofrimentos como consequência do pecado, é para que o povo acorde, para que o povo se arrependa dos seus pecados, queira se converter, queira mudar de vida e trabalhar pela salvação de sua alma. Deus dará então todas as chances, e como diz o texto, esses flagelos são os últimos, porque com eles se deve consumar a cólera de Deus. Mas a cólera de Deus somente será consumada, isto é, o juízo final somente acontecerá depois que Deus tiver dado todas as exortações, todas as oportunidades de conversão para o seu povo. Né? É isso que significa então o capítulo 15, versículo 1. Porém, aqui também os exegetas e os teólogos se dividem. Por quê? Porque enquanto alguns dizem que as 6 taças do furor de Deus correspondem também, ou melhor, as 7 taças do furor de Deus correspondem também às 7 etapas da história, as 7 etapas desta 6ª idade do mundo. Enquanto alguns exegetas são dessa opinião,
que seriam também as 7 taças, 7 etapas ou realizações de Deus ao longo de 7 etapas da história da Igreja, de Cristo à parousia. Enquanto isso, em contrapartida, outros exegetas e teólogos dizem que não. Como o Apocalipse 15, versículo 1 afirmou que estes 7 flagelos são os últimos. Alguns teólogos, biblistas e exegetas argumentam com isso, dizendo que as 7 taças do furor de Deus são punições exortativas, são flagelos e pragas que Deus enviará no final dos tempos, como última oportunidade para que os pecadores se convertam. Né? Como quer que seja, os 7 flagelos ou são permitidos por Deus ou são enviados por Deus, o que dá quase na mesma. E o objetivo principal, o intuito de Deus com os flagelos, com as punições, é exortar o seu povo, chamá-lo à conversão. Isto é certo. E com relação a isto, todos os exegetas estão de acordo. Pois bem, versículo 2. Vi também uma espécie de mar de vidro, misturado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, de pé, junto deste mar de vidro, com as harpas de Deus. Ora, o que significa o versículo 2? Quando o apóstolo João afirma que viu uma espécie de mar de vidro misturado com fogo, no início do versículo 2, ora, o mar de vidro misturado com fogo pode significar várias realidades. Vamos citar 2 hermenêuticas, 2 interpretações deste texto. Primeiro, o mar de vidro misturado com fogo pode significar, representar o pavimento do céu, enquanto Nova Jerusalém, cidade de Deus ou reino dos céus. Claro que é uma imagem alegórica, uma alegoria, uma analogia. Né? O céu é imenso como o mar, translúcido como cristal, o que pode indicar a pureza da visão beatífica. Né? Então, o mar de vidro misturado com fogo, mar significa imensidão, o céu é imenso. O céu beatífico, enquanto morada de Deus, a cidade de Deus, o reino dos céus, é imenso como o mar, mas o mar é de vidro. Então, isso pode evocar, pode significar a visão beatífica. Né? O céu é translúcido, ou seja, os que estão na visão beatífica veem a Deus face a face. É transparente, como que por um cristal. Brilha como lúmen de glória que produz então a visão beatífica. Né? Então, o mar de vidro significa a imensidão do céu e a visão beatífica, mas está mesclado com fogo, ou seja, o Espírito Santo. É uma primeira hermenêutica, é uma primeira interpretação possível, é uma primeira interpretação católica para o início do versículo 2 do capítulo 15. Mas existe uma segunda. Né? O mar de vidro misturado com fogo pode significar o sacramento do batismo, né? Prefigurado no Êxodo. Então, assim como o povo de Israel passou pelas águas do Mar Vermelho que se abriram, tornando-se paredes sólidas como cristal, a fim de chegarem à terra prometida, também o povo de Deus passa pelas águas batismais para entrar na graça santificante e caminhar para o céu. Então, o mar de vidro pode significar, na opinião de alguns santos padres, o sacramento do batismo e evocar então a imagem da travessia do Mar Vermelho. Como o Mar Vermelho que se abriu e as paredes do mar ficaram sólidas como cristal, a fim de que o povo de Deus passasse, realizasse a Páscoa, a fim de alcançar a terra prometida, nós também passamos pelas águas batismais, nas quais morrem
o homem velho, nasce o homem novo, peregrinando para Jerusalém do Alto, o céu. Da mesma forma que o Mar Vermelho foi mortal para os egípcios, cujo vermelho do sangue pôde ser visto nas águas. Assim, nas águas batismais, morre o homem velho, nasce o homem novo, cujo vermelho agora indica a efusão do Espírito Santo. Então, o início do versículo 2 nos traz a imagem do mar de vidro misturado com fogo. Nessa segunda hermenêutica, nessa segunda interpretação, entendendo então o mar de vidro como o sacramento do batismo, misturado com fogo, o vermelho do fogo pode simbolizar o sangue dos egípcios que morreram afogados no mar, que é uma prefiguração do homem velho que morre no batismo. Mas no batismo nasce o homem novo, que recebe então a efusão do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo. Então, os padres da igreja e os teólogos, exegetas, se dividem aqui. Existem outras hermenêuticas, outras interpretações, mas estas são as principais. O mar de vidro misturado com fogo, que aparece então no versículo 2, pode indicar, primeiro, ou o pavimento do céu, a Nova Jerusalém, ou o sacramento do batismo. Como quer que seja, então, essa é a continuação da visão deste outro sinal grandioso no céu. Vi também uma espécie de mar de vidro misturado com fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do seu nome, de pé, junto deste mar de vidro com as harpas de Deus. Os vencedores da besta, quem são? Claro, os santos, os mártires, aqueles que não cometeram pecado de idolatria, aqueles que não pertenceram ao império da besta e, portanto, renunciaram não somente às obras de Satanás, mas renunciaram ao reino de Satanás. Estes que não pecaram por idolatria, mas foram fiéis a Deus, são os vencedores da besta, que não adoraram a besta, nem sua imagem, nem o seu número. Estes vencedores da besta estão de pé. De pé significa que saíram vencedores. Venceram, então, o mal e o pecado. E estão com as harpas de Deus, o que indica a liturgia celeste de louvor e adoração a Deus, a visão beatífica no céu. Estes mártires, portanto, estes santos, estão no céu. Versículo 3. Executam eles o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandiosas e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus onipotente, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Né? Então diz o versículo 3, que estes santos que estão no céu, estes mártires, executam 2 hinos, 2 cânticos. Executam primeiro o cântico de Moisés e executam também o cântico do Cordeiro. Ora, o cântico de Moisés, o servo de Deus, é o cântico que Moisés e os israelitas cantaram a Deus em louvor e em adoração após a passagem do Mar Vermelho. Isso pode ser lido no Êxodo do capítulo 15, versículos de 1 a 18. É um hino de vitória. Né? É um hino de vitória entoado então pelos israelitas quando passaram pelo Mar Vermelho e foram libertados da escravidão do Egito. Por que é então que o texto sagrado nos diz que São João teve uma visão dos santos e dos mártires no céu e eles entoam o cântico de Moisés? Né? Porque nós temos aqui uma alegoria, uma analogia. Da mesma maneira como o povo de Deus foi liberto da escravidão do Egito outrora, os santos, os mártires, foram libertos deste mundo terreno, foram libertos desta condição terrena, porque não se submeteram à escravidão a Satanás.
e por isso, para darem testemunho de Cristo até a morte, viveram virtudes heróicas e por isso alcançaram a santidade e agora estão no céu. Entoam, portanto, este hino de vitória, o cântico de Moisés, o servo de Deus, porque escolheram servir a Deus, tornando-se livres e não se escravizarem ao reino de Satanás, adorando a besta e cometendo idolatria. Mas estes santos no céu, na liturgia celeste, entoam também o cântico do Cordeiro. Não que o Cordeiro tenha escrito um cântico, mas entoam um cântico em honra de Cristo, em honra do Cordeiro, em louvor e adoração ao Cordeiro, que com o seu sangue libertou-nos da escravidão a Satanás e da morte eterna. Então entoam o cântico de Moisés, o servo de Deus, que na verdade era prefiguração do cântico novo, do cântico do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Cristo Jesus, imolado e ressuscitado. Então, se outrora Moisés libertou o povo de Deus da escravidão do Egito, Cristo Jesus libertou-nos da escravidão a Satanás, que é o pecado. Se Moisés outrora conduziu o povo pelo deserto até alcançar a terra prometida, Cristo Jesus conduz a sua igreja pelo deserto dessa vida terrena até alcançar a Jerusalém do Alto, a cidade de Deus. Então Cristo libertou-nos da escravidão a Satanás, que é o pecado, nos tornando filhos de Deus na liberdade, introduzindo-nos na liberdade dos filhos de Deus. Mas Cristo também libertou-nos da morte eterna, que é o inferno, dando-nos o reino dos céus, a salvação eterna, a vida eterna na visão beatífica. Então, estes santos mártires entoam o cântico de Moisés, entoam também o cântico do Cordeiro, como um hino de vitória contra a besta, o dragão, o falso profeta, não é? Os santos e os mártires venceram, derrotaram as obras de Satanás, ainda que para vencer e derrotá-los fosse necessário dar a vida como mártires. Impulsionados pela graça de Deus, venceram e derrotaram o mundo, o demônio e a carne, e agora estão no céu, no mar de vidro, adorando a Deus, junto do Senhor para sempre, entoando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, não é? E exclamando então com voz forte: grandiosas e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor, Deus onipotente. Justos e verdadeiros os teus caminhos, ó Rei das nações. Então, essa segunda parte do versículo 3 do capítulo 15 é um hino de louvor e adoração a Deus. E tal como está na nossa apostila, não é? Ora, grandiosas e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus onipotente. É um cântico, uma oração de louvor e adoração a Deus, que realizou a obra da criação e da redenção. Os santos no céu louvam a Deus, que realizou então a obra da criação e da redenção. Por isso o cântico diz: grandiosas, admiráveis são as tuas obras. Que obras? A obra da criação e a obra da redenção. A liturgia da criação, a liturgia da redenção. Ó Senhor, Deus onipotente. Então glorificam ao Senhor Deus onipotente. Onipotente significa Ele é todo poderoso, Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele é onipotente. E justo e verdadeiro são os teus caminhos. O caminho de Deus é justiça e verdade. Aqueles que andam pelo caminho da justiça, aqueles que andam pelo caminho da verdade, chegam a Jerusalém do Alto. Permanecem no caminho de Deus, rumo ao céu. Justos e verdadeiros, os teus caminhos, ó Rei das nações. Então, Cristo é Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Rei das nações, aquele que impera sobre todas as nações. Versículo 4:
Senhor, quem não reverenciará, quem não glorificará o teu nome? Porque só tu és santo, e porque todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, é que se manifestaram os teus juízos. Não é? Pois bem, o versículo 4, então, continua este hino de latria, este hino de adoração a Deus. Continua então afirmando: Senhor, quem não reverenciará, quem não glorificará o teu nome? Deus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem não o reverenciará? Quem não o glorificará? Todos haverão de reverenciar e glorificar a Deus, quer de livre e espontânea vontade, pela obediência e santidade, quer obrigados pela condenação eterna. A condenação eterna dos maus anjos e dos maus homens glorifica a Deus, no sentido de que Deus realiza a justiça. Ainda que os maus anjos e os maus homens não queiram glorificar a Deus, neles se realiza a obra da justiça, por meio da punição do inferno, e nisto Deus é glorificado. Então, como quer que seja, Deus sempre triunfa. Então, quem não reverenciará? Quem não glorificará o teu nome? Porque só tu és santo. E porque todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, é uma profecia acerca do final dos tempos. Todas as nações, todos os povos, raças, línguas e nações, todos se prostrarão diante de Cristo, por ocasião da manifestação dos teus juízos. Diz o versículo 4. Pois bem, é um hino então de louvor e adoração a Deus que a igreja recolheu para a sua liturgia. Quer na celebração eucarística, quer na liturgia das horas, vamos encontrar estes textos. Versículo 5. Depois disto, vi abrir-se no céu o templo, o tabernáculo do testemunho. Do templo saíram os 7 anjos, que têm os 7 flagelos, vestidos de linho, alvinitente, cingidos no peito com cintos de ouro. Esse é o versículo 6. O versículo 5 e o versículo 6. Diz então o texto: depois disto o quê? Depois da visão dos santos no céu, que executam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, o apóstolo São João diz ter visto no céu o templo. E João diz que viu abrir-se no céu o templo, o tabernáculo do testemunho. Os céus se abriram, os céus se rasgaram. É uma imagem da parousia. É uma imagem da vinda do Senhor em glória. Abrir o templo de Deus no céu significa a iminência da parousia. Do templo saíram 7 anjos. Então são os 7 anjos que trazem na mão as taças da ira de Deus. Tem na mão os 7 flagelos. É possível que estes 7 anjos do ciclo das 7 taças sejam os mesmos anjos das 7 trombetas. Os exegetas, os biblistas e os padres da igreja estão de acordo, muitos deles, em afirmar que é possível que sejam os mesmos anjos e que agora, no capítulo 15 e 16, o texto irá narrar coisas que anteriormente foram omitidas e completar então a visão. É possível então que estes 7 anjos das 7 taças sejam os mesmos das 7 trombetas, porque se voltarmos então ao capítulo 8 do Apocalipse e lermos o versículo 2, nós veremos o seguinte: depois vi os 7 anjos que estão na presença de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas, na abertura do 7º selo.
Aqui nós estamos vendo que abriu-se no céu o templo de Deus e do tabernáculo saíram 7 anjos. E tem os 7 flagelos. Então, os 7 flagelos são punições, mas punições não para condenação ainda. São punições para a conversão, e nesse sentido são punições exortativas. Os teólogos ensinam que Deus dará então, quer ao longo da história da igreja, quer ao longo dessa 6ª idade da história, de Cristo a parousia, oportunidade para que todos se salvem, quer no final dos tempos, Deus dará oportunidades para que todos se salvem. E uma dessas oportunidades é fazer as pessoas enxergarem a sua própria miséria, provando do sofrimento como consequência do seu pecado. E então, estas são as punições dos anjos. Estes anjos das 7 taças estão vestidos de linho alvinitente, de linho puro, de linho alvo, de linho branco, resplandecente, o que indica a pureza da glória de Deus, ou a pureza da visão beatífica. E estes anjos também estão cingidos no peito com cintos de ouro. Os cintos de ouro significam a sua iminente dignidade de santos anjos e colaboradores de Cristo por ocasião da sua vinda em glória. Continua o versículo 7. Um dos 4 viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Então, um dos 4 anciãos, não sabemos qual deles, mas sabemos que foi um dos 4 anciãos, deu então a estes 7 anjos 7 taças de ouro. Então, cada um dos 7 anjos carregam uma taça. E essas taças estão cheias da cólera de Deus. Ou seja, estes 7 anjos são instrumentos de Deus para o juízo final. As taças que já apareceram no Apocalipse, se voltarmos, por exemplo, ao capítulo 5 do Apocalipse, versículo 8, nós veremos que estas taças que já apareceram estavam cheias das orações dos santos. Apocalipse 5:8. Quando tomou os 4 viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, cada um com uma harpa e taças de ouro cheias de aromas, que são as orações dos santos. Então essas taças de ouro já apareceram no Apocalipse. Aqui no capítulo 14, versículo 7, as taças de ouro estão cheias da cólera de Deus. Lá no capítulo 5, as taças de ouro continham então as orações dos santos. Aqui no capítulo 14, as taças parecem significar o resultado das orações dos santos. Ou seja, o clamor dos santos por justiça, o clamor dos mártires por justiça. Aqui no capítulo 14, versículo 7, Deus parece estar ouvindo então o clamor dos santos mártires por justiça, que já apareceu então anteriormente no texto do Apocalipse. Pois bem, então cada um dos 7 anjos receberam uma taça de ouro cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. A cólera de Deus significa o seu juízo. Significa que Deus dará punições, mas ainda para converter e não para condenar, porque Deus quer dar todas as chances para que as almas se convertam antes de chamá-las a juízo. Versículo 8: o templo encheu-se de fumo. O templo encheu-se de fumaça, produzido pela glória e poder de Deus, e ninguém pôde entrar até que se consumaram os 7 flagelos dos 7 anjos. Então, este fumo, esta nuvem, já apareceu também em outros textos do Antigo Testamento.
Em Êxodo capítulo 40, por exemplo, né, nós veremos lá que o templo de Deus, a tenda da reunião, foi então preenchida com a nuvem. Êxodo 40, 34 nos diz o seguinte: então a nuvem envolveu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu a morada. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia a morada. Apocalipse 14, 8. O templo encheu-se de fumo produzido pela glória e poder de Deus e ninguém pôde entrar até que se consumaram os 7 flagelos dos 7 anjos. Então, o fumo, a fumaça, a nuvem que preenche o santuário significa a presença de Deus no meio do seu povo. Dentro do contexto do capítulo 15, o autor sagrado aponta para o fato de que Deus estará presente com o seu povo até os últimos tempos, até a parousia, e Deus não cessará de trabalhar pela conversão das almas. E é somente depois que Deus tiver dado todas as chances de conversão que a sua cólera, que a sua ira inflamada será consumada no juízo final. Isso serve para nós para quê, então? Ora, isso serve para nós para que criemos consciência de que Deus nos ama e de que Deus está nos dando tempo para que nos convertamos. E o que temos feito com este tempo? Temos nos convertido? Ou temos esbanjado este tempo que Deus nos dá e as oportunidades que Deus nos dá para que sejamos salvos, para que sejamos santos? Temos jogado na lata do lixo? Não podemos desperdiçar a misericórdia de Deus. Precisamos aproveitá-la. Pois bem, aqui termina então o ligeiro e curto capítulo 15 do Apocalipse. Aqui termina também o tópico, então, 3.5.1. Vemos até aqui uma introdução do significado das 7 taças. A partir de agora, no capítulo 16, vamos começar a estudar o tópico 3.5.2 e veremos cada uma das 7 taças e seus significados. Este é um texto que, como também foi o texto das 7 trombetas, é um texto muito difícil de encontrar uma interpretação fechada, resolvida, sem problemas, concluída. Os teólogos aqui se dividem muito acerca do significado de cada uma das taças. E a primeira divisão entre os teólogos está neste fato: como vamos interpretar as 7 taças do furor de Deus? Como 7 etapas da 6ª idade do mundo, ou da 6ª idade da história, correspondentes também aos 7 selos, às 7 trombetas e às 7 figuras espirituais? É uma possibilidade. Ou então uma segunda possibilidade é interpretar as 7 taças do furor de Deus como eventos, acontecimentos que serão vividos no final dos tempos e não ao longo da história da igreja. O texto ora nos dá margem para uma hermenêutica, ora para outra hermenêutica. O que tentaremos fazer é buscar dados e fundamento para explicar ambas ao longo da nossa análise do capítulo 16. Pois bem, no tempo que nos resta, vamos então começar os estudos do capítulo 16. Vejamos, pois, o que aqui está dito. Capítulo 16, versículo 1. E ouvi uma voz forte que do templo dizia aos 7 anjos: Ide, derramai sobre a terra as 7 taças da cólera de Deus. Ora, São João no capítulo 15 diz ter visto, teve uma visão. Agora no capítulo 16, São João diz ter ouvido. Então ele ouve uma voz forte. A voz forte, vinda do templo, do céu, é a voz de Deus, que dá uma ordem aos 7 anjos: Ide. Ide fazer o quê? Derramar sobre a terra as 7 taças da cólera de Deus.
Então Deus dá uma ordem aos seus anjos para ministrarem, derramarem, aplicarem as punições sobre os habitantes da terra, ou seja, sobre os homens terrenos. E os homens terrenos pode também significar os homens que estão no pecado. Punições para estes a fim de que se convertam. No fundo, então, estas punições, pragas, flagelos, provados pelos homens, são das próprias consequências dos seus pecados, as consequências dos seus pecados decorrentes das suas más obras, que Deus permite para que então as almas possam se arrepender. O intuito que Deus tem ao enviar as 7 taças da sua cólera é aqui promover o arrependimento e a conversão. As 7 taças do furor de Deus não são condenação ao inferno. Por isso acontecem antes da parousia, mas na iminência. É a última chance que Deus dará para salvar as almas. Versículo 2. Partiu o primeiro anjo, e derramou a sua taça sobre a terra. Então apareceu uma úlcera maligna e dolorosa nos que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Aqui começa a complicação. Aqui começa o problema exegético, hermenêutico e interpretativo. Por quê? Porque veja, Apocalipse 16, 2, partiu o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre a terra. Então o primeiro anjo derrama a sua taça da punição, da cólera de Deus, sobre os habitantes da terra, os homens terrenos, para gerar o arrependimento, a conversão. Então apareceu o quê? Uma úlcera maligna e dolorosa nos que tinham a marca da besta. Ora, mas a marca da besta e o reino da besta, como nós já vimos no ciclo das figuras espirituais, a besta, enquanto poder político, pode significar os poderes estatais, os impérios, os reinos, os governos, os estados que se levantaram contra Cristo, que se levantaram contra a igreja e que perseguiram os santos ao longo de toda a história. Portanto, essa úlcera maligna que atinge aqueles que têm a marca da besta, aqueles que adoram a sua imagem, aqueles que adoram a besta, pode indicar um evento ou vários eventos que aconteceram e acontecerão ao longo da história da igreja, ou pode designar simplesmente a punição que vão sofrer os adoradores da besta enquanto anticristo no final dos tempos. As duas significações, as duas interpretações são católicas e estão corretas. Esta úlcera maligna e dolorosa pode significar uma doença física, literalmente, mas pode significar também uma enfermidade espiritual. Este texto, do versículo 2 do capítulo 16, traz presente a 6ª praga do Egito, que podemos ler em Êxodo capítulo 9, versículo 8, e os seguintes. O Senhor disse a Moisés e Arão: pegai um punhado de fuligem de forno, e que Moisés a atire para o céu à vista do faraó. Ela se tornará uma poeira sobre toda a terra do Egito, e se transformará em tumores ulcerosos nas pessoas e nos animais por toda a terra do Egito. Eles pegaram fuligem de forno, e à vista do faraó, Moisés atirou a fuligem para o céu. E apareceram tumores ulcerosos nas pessoas e nos animais. Então, todas as taças, as 7 taças do furor de Deus, estão ligadas às 7 pragas do Egito, de maneira mais próxima ou mais distante. Lembremos que também o Egito foi uma besta, uma fera, que se levantou contra o povo de Deus, para persegui-lo, matá-lo, escravizá-lo. Então, no Êxodo nós já temos essas imagens. As 7 taças do furor de Deus, então, correspondem, de longe ou de perto,
as 7 pragas do Egito. Então aqui nós temos a praga da úlcera maligna e dolorosa, que em Êxodo é uma doença física, que ao longo da história da igreja pode significar doenças físicas ou também espirituais, e que no final dos tempos indicará principalmente, na opinião de alguns teólogos, a úlcera da idolatria e, portanto, uma enfermidade da alma, mais do que do corpo. Versículo 3. O segundo derramou a sua taça no mar, que se converteu em sangue, semelhante ao de um morto, e todo ser vivo que havia no mar morreu. Então, o segundo anjo, a segunda taça do furor de Deus, é derramada no mar. A primeira taça do furor de Deus é derramada na terra, nos homens terrenos, adoradores da besta. A segunda taça da ira de Deus é derramada no mar. O mar se converte em sangue. Corresponde à primeira praga do Egito, que podemos ler no capítulo 7, versículo 17, que diz o seguinte: assim fala o Senhor, nisto reconhecerás que eu sou o Senhor. Eu, com o cajado que tenho na mão, golpearei as águas do rio Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes no rio morrerão, e o rio cheirará tão mal que os egípcios sentirão nojo de beber a água do rio. Então, a primeira praga do Egito. Mas também, isto pode ser um sinal, a segunda taça do furor de Deus, derramada pelo segundo anjo, pode ser um sinal que fará as pessoas perceberem que estão na morte interior da vida da graça. Pode ser um sinal físico e material, mas também pode ser um sinal espiritual, que vai então revelar às pessoas que elas estão na morte da vida interior, na morte da vida da graça. Porque justamente o texto diz que quando o segundo anjo derramou a sua taça no mar, o mar se converteu em sangue semelhante ao de um morto, o que pode significar a morte interior, a morte na vida interior da graça. Então, Deus dará uma espécie de sinal para que as pessoas constatem e percebam isso. Mas fiquemos atentos de agora em diante à água que é transformada em sangue e a quantidade de água que é transformada em sangue. Aqui no versículo 3, o mar é transformado em sangue. O versículo 4 continua: o terceiro derramou a sua taça nos rios e nas fontes, que se transformaram em sangue. Então vejam que no versículo 3 e no versículo 4, o segundo e o terceiro anjo, a segunda e a terceira taça, convertem água em sangue. E a ordem é mar, rios e fontes. No versículo 3, o mar é transformado em sangue. No versículo 4, primeiro, os rios são transformados em sangue e depois as fontes são transformadas em sangue. Existe aqui uma espécie de graduação, de gradação. Mar, rios, fontes. Isso pode significar que também existe uma espécie de gradação da morte interior. Porque o versículo 3 diz que este sangue é semelhante ao sangue de um morto. Então a morte interior, a morte da vida interior da graça, existe uma espécie de gradação, até atingir o âmago da alma, fontes, que aí já é a obstinação no mal, a obstinação no pecado, que para converter tais pessoas somente um milagre da graça. Então vejam, a gradação é essa: mar, rios e fontes, do maior e mais exterior para o menor e mais interior. Também a morte interior da vida na graça acontece dessa maneira, até atingir o âmago da alma, o âmago da consciência, onde a pessoa encontra-se obstinada no mal e no pecado e não quer mais sair. São graus de perversidade que fazem morrer o interior da alma. Mar, rios e fontes. Depois o versículo 5 continua dizendo: e ouviu o anjo das águas a dizer:
És justo, tu que és e que eras, tu o santo, por assim teres feito justiça. Então o anjo das águas, não sabemos aqui se é o segundo ou o terceiro, não é? O anjo das águas prorrompe em louvor e adoração a Deus por causa da sua justiça. Mas o anjo, no seu louvor a Deus pela justiça, deixa entrever quais são os pressupostos da justiça divina. És justo, tu, que és e que eras, o santo. O anjo então diz que Deus é aquele que é, que era e que é. Essa é uma parte da expressão Yahvé. Aquele que era, que é e sempre será. O onipotente, o eterno. Então o primeiro pressuposto da justiça divina é a sua onipotência, a sua eternidade. Ele é todo-poderoso. Mas o texto do versículo 5 diz que Deus é aquele que era, que é e que era. Mas não aquele que há de vir. Por quê? Porque já veio. Pressupõe então a parousia, a iminência da vinda do Senhor. E portanto completa-se a expressão Yahvé. É o primeiro pressuposto da justiça divina. Aquele que é, que era e sempre será, a eternidade e a onipotência de Deus. Mas o segundo pressuposto da justiça divina, e o motivo, a causa pela qual a justiça de Deus é justa, e plenamente justa, é a sua santidade. Então Deus é santo, o santo entre os santos, é aquele que dá a cada um conforme as suas obras, conforme os méritos das suas obras. Os que têm bons méritos recebem a sua recompensa no céu. Os que mereceram o inferno recebem as punições, então, no abismo. És justo, tu que és e que eras, tu o santo, por assim teres feito. Então o anjo louva a justiça divina e adora a Deus pela sua justiça. Versículo 6. Porque derramaram o sangue dos santos e dos profetas, fizeste-lhes beber sangue, mereceram-no. Versículo forte este aqui, não é? Que nos coloca diante de uma verdade que muitas vezes nós queremos, diante dela, fechar os olhos. Deus é justo. E Deus também é misericordioso. Deus é a misericórdia, Deus é a justiça. Só que a misericórdia de Deus se manifesta ao longo dessa vida terrena. A justiça de Deus também se manifesta ao longo dessa vida terrena, mas enquanto nós estamos peregrinando aqui nesta terra, nós temos a possibilidade de arrependimento e conversão e, portanto, clamar a misericórdia de Deus. Estamos no tempo, no Kairos, no tempo em que é possível fazer algo pela nossa eterna salvação, mas essa vida terrena acabará e ao morrermos entraremos no tempo da justiça. Ou quando o Senhor vier em glória, acabará o tempo da misericórdia e começará o tempo da justiça. E o justo juiz julgará. Então o versículo 6 é muito importante para nos recolocar diante de uma verdade de fé católica que está sendo muito esquecida e muito banalizada nos nossos tempos. O anjo glorifica a Deus dizendo, é justo, não é? Tu és justo, porque os maus anjos e os maus homens derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Portanto, martirizaram os santos e os profetas. E porque os mundanos, os homens terrenos, os servidores da besta, os adoradores do dragão, porque eles martirizaram os santos e os profetas, fizeste-lhes beber sangue, mereceram-no. Mereceram. Então quer dizer, Deus dá a paga na mesma medida. O comentário da nossa apostila, ao versículo 6, diz o seguinte: aqueles que perseguem a igreja e martirizam os santos receberão da justiça divina a paga com o mesmo teor. Se derramaram sangue, sangue beberão. Isto é, na medida do mal que fizeram, receberão punições no inferno.
Essa é a verdade, né? Atestada pelo Apocalipse. Versículo 7. E ouvi o altar a dizer: sim, Senhor, Deus onipotente, verdadeiros e justos são os teus juízos. Né? É interessante perceber que o versículo 7 diz que São João Apóstolo narra que ele ouviu o altar dizer. Mas espera lá, o altar é um ente inanimado, como é que ele vai dizer alguma coisa? Muitos quiseram ver aqui, no altar, uma representação de Cristo. Cristo é altar, vítima e sacerdote. Não é? Sacerdote, altar e cordeiro. Mas não cai bem a este contexto, porque o altar está glorificando a Deus. Então Cristo iria glorificar a si mesmo, né? O altar está glorificando a Deus. Então isso quer dizer que são outros. Quais? O altar que fala: sim, Senhor, Deus onipotente, verdadeiros e justos são os teus juízos. O altar significa os mártires, que ofereceram sua vida em sacrifício, junto ao sacrifício de Cristo. Se uniram ao altar, vítima, sacerdote, que é Cristo. Então, os mártires, significados pelo altar que fala, os mártires se uniram ao sacrifício de Cristo e por isso são representados pelo altar. E os mártires agora glorificam a Deus. Sim, Senhor Deus onipotente, verdadeiros e justos são os teus juízos. Verdade e justiça são os teus juízos. Então os mártires glorificam a Deus. Os mesmos mártires que em textos anteriores tinham rezado e pedido a Deus para que fizesse justiça. Deus o fez. E agora esses mártires glorificam a Deus. E então no versículo 7, os mártires, os santos homens, se unem ao louvor e à glorificação dos santos anjos, que os santos anjos deram a Deus. Santos anjos e santos homens se unem então para glorificarem a Deus por razão da sua justiça. Comunhão dos santos. Versículo 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens pelo fogo. Não é? É muito difícil interpretar o que significa esse texto. Muitos teólogos quiseram ver aqui uma imagem do inferno, uma imagem das penas do inferno que queimam, o fogo do inferno. Outros dizem que não. Neste versículo, talvez esse seja o versículo que, dentro do capítulo 16, os teólogos mais se dividam com relação à sua interpretação. E os homens, abrasados por intenso calor, blasfemaram do nome de Deus, que tem poder sobre estes flagelos, e não se converteram para lhe dar glória. O versículo 9 é importante, e com ele nós encerraremos a aula de hoje. O versículo 9 diz o seguinte: até aqui, 4 anjos já derramaram a taça do furor de Deus. Os 4 primeiros anjos constituem como que um conjunto. Os 4 primeiros anjos derramam a taça do furor sobre a terra, sobre a água, né? Sobre o sol, sobre os elementos que constituem a natureza, os elementos materiais. Então, a terra, o mar, os rios e as fontes e o sol. Os 4 primeiros anjos derramam a taça do furor de Deus sobre os elementos inanimados. Os próximos 2 anjos, o quinto e o sexto, derramarão sua taça sobre o império da besta. Mas o versículo 9 é importante porque ele é um interposto que diz o seguinte: e os homens que então foram punidos, os homens que então provaram já das 4 primeiras taças, provaram do sofrimento como consequência do seu pecado, esses homens se converteram? Não. Esses homens blasfemaram contra Deus.
que tem poder sobre esses flagelos. Então, quer dizer, as punições exortativas, os sofrimentos decorrentes do próprio pecado, que deveriam servir para que as pessoas parassem e refletissem: não, eu estou no erro, eu estou no pecado, preciso me arrepender, preciso me converter. As pessoas não utilizaram do sofrimento para realizar um processo de conversão, de retorno para Deus. As pessoas usaram do sofrimento para blasfemar contra Deus. E diz o texto: não se converteram para dar glória a Deus. Poderiam ter se arrependido humildemente, poderiam ter se convertido, não o fizeram. Não é? Então o versículo 9 é um interposto que deixa entrever que, como quer que interpretemos as taças, sejam as 7 taças como 7 etapas dessa sexta da história, ou sejam as 7 taças do furor de Deus como punições no final dos tempos, para exortar e chamar a conversão, como quer que seja, o versículo 9 deixa entrever que os homens não ouvirão a voz de Deus. Por quê? Porque morreram como mar, rios e fontes, porque morreram de fora para dentro, até atingir o âmago da alma, até a morte atingir o âmago da alma, as fontes. Estão obstinados em seus pecados, porque decidiram, mediante o livre-arbítrio da vontade, a se rebelarem contra Deus até o fim, e porque pecaram, e pecaram mortalmente, e perseveraram no seu pecado mortal até o fim, sem abrirem o coração à graça e à misericórdia de Deus, serão lançados ao inferno. Muito bem. Como quer que seja, então, nós terminaremos a aula de hoje por aqui, no versículo 9 do capítulo 16. Andamos bem hoje, não é? Na próxima aula, terça-feira da semana que vem, iremos retomar o capítulo 16, partindo do versículo 10. E veremos então o significado da quinta, da sexta e da sétima taça do furor de Deus. E iremos para o capítulo 17. E os seus significados e as suas consequências. Então nós temos o capítulo 17, 18, 19, 20, 21. Temos mais 5 capítulos, né, para darmos conta até o final do nosso curso. Então, na próxima aula, retomaremos nossos estudos a partir daqui. Vamos, então, responder a possíveis perguntas que nos foram enviadas. O César está dizendo que nós não temos perguntas hoje, então nós vamos terminar a aula de hoje por aqui. Agradeço, então, a cada um de vocês que acompanharam a aula ao vivo. Agradeço também a todos aqueles que haverão de assistir à gravação posteriormente. Em breve nós faremos, ou tentaremos fazer, um esquema tal como este do quadro azul, para também dispor então as 7 taças do furor de Deus com as suas respectivas conexões com as outras visões apocalípticas. Muito bem, é isto. Agradeço a todos vocês e até a próxima.